Você sabia que maio é o mês escolhido para falar sobre cefaleia, mais conhecida como dor de cabeça ou enxaqueca? Ela é muito comum e atinge quase todos ao longo da vida. No quadro de saúde de hoje, vamos falar sobre os riscos e métodos de prevenção desse mal que atrapalha tanto a nossa rotina. Roda a vinheta. Para nos ajudar a entender a importância do Maio Bordô e os debates acerca da cefaleia, recebemos o neurologista e membro da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Fernando Kovacs. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, doutor, vamos falar de dor de cabeça. Eu acho que é uma paixão nacional. Dá para dizer que boa parte das pessoas, 99,99%, tem algum tipo. O que nos chamou a atenção é quantos tipos? 200 tipos de dor de cabeça. Vamos definir, né? O que configura como cefaleia, a popular dor de cabeça, e qual a importância da gente debater esse tema, né? Aqui a gente falou da cefaleia, mas tudo é cefaleia? Não, é que cefaleia é um sinônimo de dor de cabeça. Tá. Então, cefaleia é o termo médico para dor de cabeça. Uhum. Mas tu falaste em cefaleia e enxaqueca. Sim. Né? Então, aí já começa a ficar diferente, né? Uma dor de cabeça ao longo da vida, praticamente todas as pessoas vão ter. Pode ser até por uma gripe, uma virose, uma ressaca, várias situações podem causar dor de cabeça, né? Agora, algumas pessoas têm doenças que se manifestam com crises de dor de cabeça recorrentes, assim, Sim. né? Que de tempos em tempos elas têm dor de cabeça que vem por si, né? Aí nós chamamos de dores de cabeça primárias, cefaleias primárias. E a grande estrela, assim, é a enxaqueca, que não afeta 99% das pessoas, mas afeta, na média, na população brasileira, 15,2%. Então, isso é bastante, né? Sim. E as mulheres, em determinada época da vida, na fase de adulto jovem, elas podem chegar a ter quase assim 30% delas ter dor de cabeça, tem enxaqueca, desculpa. Nesse caso, há uma explicação por que mulheres têm mais e homens têm menos? Não se sabe bem. Na verdade, é uma doença de origem genética, né? Mas as mulheres parecem ser mais suscetíveis a manifestar essa doença, talvez por causa da flutuação hormonal, né? Sim. E a enxaqueca é uma coisa interessante, que ela afeta mais as pessoas durante o período mais produtivo da vida, durante a fase de adulto jovem. Então, na infância ela pode acontecer, é um mito que criança não tem dor de cabeça, as crianças têm enxaqueca também, né? Mas a prevalência, né, a frequência começa a aumentar a partir da adolescência. Sim. E ali dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, é quando ela é mais prevalente, né? Bom, agora, quando nós devemos nos preocupar com a dor de cabeça, como é que, por exemplo, funciona esse diagnóstico? Quando eu devo procurar um médico? Porque a gente fica entre a cruz e a espada. Vamos até um médico, que leva um tempo, que vai tomar um tempo, Sim. Ou vamos nos automedicar? Porque o acesso à medicação, por exemplo, né, hoje em dia ela é fácil e as Sim. pessoas acabam se automedicando. É só uma dor de cabeça. Isso às vezes, quando se torna muito frequente, pode também ser um problema. A automedicação acaba sendo uma causa de mais dor de cabeça, né? A pessoa que tem enxaqueca frequente e que se automedica, ela pode passar a ter crises mais frequentes ainda, perpetuar a dor. Sim. Mas quando procurar o médico, são duas situações, né? Uma é quando a dor de cabeça pode representar outra doença, né? Porque as dores de cabeça secundárias, elas podem ser secundárias a uma coisa simples, como uma gripe, uma virose, como eu falei, mas elas também podem ser o sinal de uma doença mais grave. Então, eventualmente, uma pessoa que nunca teve dor de cabeça e tem uma dor de cabeça súbita, ou uma pessoa que não costuma ter dores de cabeça e começa a ter uma dor de cabeça que só piora, né? Ela só faz piorar, ela não... Desde que começou, ela só piora, ela é progressiva, né, também, ou acompanhada por outros sintomas, como febre, né? Ou uma pessoa que tenha algum tipo de câncer já diagnosticado, ou HIV, por exemplo, e começa com uma dor de cabeça nova, essa pessoa não vai pensar, eu tenho uma enxaqueca, não preciso ir no médico. Não, ela tem que pensar que pode ter alguma coisa grave por trás. Então, assim, uma dor de cabeça muito abrupta ou uma dor de cabeça nova merece atenção por poder ser o sinal de alguma outra doença. Sim. Por outro lado, as pessoas que têm dor de cabeça, algumas dizem assim, eu tenho essa dor de cabeça há anos, é uma dor de cabeça, minha dor de cabeça normal. Mas não é normal ter uma dor de cabeça a cada semana, vamos dizer.
nesse caso, as pessoas que podem ter enxaqueca ou cefaleia tipo tensional, elas também devem procurar atendimento, porque elas, se tem, vamos dizer assim, a gente tira mais ou menos assim como a partir de 3 crises, mais de 3 por mês, Sim. a pessoa merece fazer um tratamento preventivo. Né? Então, de 3 a 4, ela já tem que abrir o olho, porque isso começa a afetar a vida dela. Sem dúvida. E começa a ter o risco de usar muita medicação e acabar perpetuando as crises. E como é que a gente sabe que a enxaqueca não é uma outra dor? A enxaqueca, que é a mais, vamos dizer assim, a que mais perturba as pessoas, né? Que ela tem mais impacto. Ela é uma dor que ela comete, assim, geralmente um lado da cabeça, não necessariamente, mas geralmente um lado. Ela é uma dor latejante, né? Ela piora quando a pessoa se movimenta e ela não é uma dorzinha, ela é uma dor que, no mínimo, ela atrapalha. Sim. E muitas vezes ela incapacita a pessoa. Bom, doutor, o senhor disse muito bem que há uma relação genética, né? A gente Sim. vai carregando. Pode ser que a gente carregue, né, uma dor de cabeça, mas a gente pode prejudicar ela na medida em que péssimos hábitos podem entrar. Estou pensando, tá? A gente estava comentando aqui fora do ar. Aquela dor de cabeça da ressaca, aquela dor de cabeça que pode vir, por exemplo, com péssimos hábitos como o tabagismo, pode contribuir de alguma forma. E o nosso mundo hoje estressante e com muitas telas. Tem gente que chega em casa e olho na tela, no computador, em casa, no trabalho, enfim. E isso contribui ou não? A gente tem que cuidar, porque a tendência sempre é de culpar a vítima, né? Então a pessoa, ela tem enxaqueca, ela já sofre horrores, e aí alguém diz assim, não, mas isso é porque tu faz isso, é porque tu come errado, é porque tu não dorme, é porque isso é aquilo. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Sim. Né? O tabagismo, por exemplo, eu posso assim dar uma lista de 15 motivos para as pessoas não fumarem. Mas não dá para dizer que fumar dá dor de cabeça. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem que distinguir, não é assim, tudo que é ruim vai piorar a enxaqueca. Né? Agora, a gente sabe que se a pessoa dormir pouco, ou tiver um hábito muito irregular de sono, uma hora dorme muito pouco, uma hora dorme muito, aquela coisa, dorme pouquíssimo durante a semana e chega no fim de semana, fica na cama até mais Sim. tarde. Não é qualquer pessoa que vai poder ter uma crise de enxaqueca. Não é quem quer, é quem tem a doença, é quem pode. Claro. Né? Mas isso vai poder desencadear uma crise. Jejum prolongado, né, também uma flutuação do nível de estresse, assim, a pessoa, ela está muito estressada, ela pode ter, mas ela também pode ter quando relaxa. Então não é só a coisa ruim que causa, é mais assim essas instabilidades no dia a dia, né? Perfeito. Então a gente tem que cuidar muito para não querer achar assim, é tal comida ou é aquilo, tem que parar de comer isso, tem que parar de comer aquilo. Sim. O enxaquecoso tem que ver o que no caso dele Sim. é um desencadeante. E, né? e as pessoas, rapidamente, que a gente está terminando o programa, telas, por exemplo, às vezes eu vejo colegas dizendo, eu estou demais na frente da tela do computador, isso está me dando uma dor de cabeça. Isso pode ter alguma relação? Algumas pessoas têm dor de cabeça quando forçam muito a visão, mas Sim. é mais assim depois de realmente horas lendo, horas na tela. Perfeito. Mas o problema das telas é piorar o sono, né? E aí vai desencadear. Essa é outra história. Pois né? é. Dr. Fernando Kovacs, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por nos trazer as informações e que você aí de casa não tenha nenhuma dor de cabeça. A gente torce por isso, porque incomoda, doutor. Incomoda. E que se tiver, procure um médico, né? claro. Sim, e evite a automedicação, que a gente sempre alerta, dentro né? do possível. Remédio para dor de cabeça não é jujuba, tá, gente? Tá certo. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelas explicações. Obrigado.